E a gente abre esse bloco falando sobre direito do trabalho. Roda a vinheta. Doutor José Otávio Crespo, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa tarde, Cláudio. Sempre um prazer. Obrigado, doutor José Otávio. Vamos adiante, então, aqui, porque tem muitas dúvidas da nossa audiência sobre o direito do trabalho, na prática mesmo, né? E aí a gente começa com a pergunta do João Ramos, aqui de Porto Alegre, e ele diz o seguinte, doutor José Otávio: sou operador de empilhadeira a gás e diariamente troco o cilindro de gás GLP. Tenho direito à periculosidade? Meu gerente diz que não, uma vez que eu levo menos de 5 minutos por dia na troca do botijão. E agora? Pergunta bem interessante, né? Por um grande período de tempo nós tivemos uma discussão, né? O trabalhador exposto aos inflamáveis, como regra, ele vai ter direito à periculosidade. O gás GLP, né, é inflamável, então se começou uma discussão. Mesmo o trabalhador que faz essa troca desses botijões de empilhadeiras, por ser diminuto, por poucos minutos, ele teria direito a receber o adicional de periculosidade ou não. Durante muito tempo se teve essa discussão. Alguns juízes entendiam que sim, outros juízes entenderam que não, né? O que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho adotou agora a temática dos precedentes. O que são os precedentes? São decisões que vão vincular os juízes de primeiro grau. Porque o que acontecia? Normalmente cada juiz decidia de uma forma que entendesse, né? Então agora nós temos um precedente do Tribunal Superior do Trabalho que diz que sim, o trabalhador exposto que faz a troca dos cilindros de gás das empilhadeiras, mesmo em curtos períodos, minutos, o risco é igual, né, de morte, de explosão, então ficou mantido que esse trabalhador tem direito sim à periculosidade. Perfeito, está aí respondida a pergunta então, porque o chefe dele tinha dito que não, né, por ser um período curto de tempo. Sim, mas tem direito sim. Tá bom. Vamos adiante, porque o Anderson Batista de Canoas pergunta o seguinte, doutor Crespo: trabalhei 6 anos como chefe de loja de um supermercado. Recebia salário de R$ 2.500. Trabalhava das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Não batia ponto, pois a empresa alegava que eu era cargo de confiança, sem direito a horas extras, mas nunca tive nenhum poder de mando ou gestão. Ele pergunta se tem algum direito, cargo de confiança, empresa privada, como é que é isso? O que acontece? Na verdade, sim, a CLT, ela traz a exceção daqueles que não têm direito às horas extras. Perfeito. Não tem direito ao controle de jornada e não tem direito às horas extras. O cargo de confiança é um deles. O que ocorre na prática? As empresas usam o nome. Olha, tu é o gerente, tu é o chefe, para exigir um trabalho, uma jornada longa e sem pagamento da jornada extraordinária, né? Só que o que acontece? Não adianta ter o nome de chefe, de gerente. O que tem se entendido hoje? Para esse trabalhador não ter direito às horas extras, ele tem que ser efetivamente a maior autoridade dentro daquela empresa, dentro daquele estabelecimento. Na prática? Na prática, não adianta só o nome, ele tem que efetivamente ter o poder de mando e gestão, ser a voz do dono da empresa, né, ou da corporação dentro daquela instituição. Então não adianta ter o nome de chefe ou o nome de gerente, ele tem que ser a autoridade máxima. Ele tem que ser a autoridade máxima dentro daquele estabelecimento. Se ele for a autoridade máxima e tiver poder de mando e gestão, olha, eu vou despedir, eu vou contratar, eu vou suspender, sim, ele não tem direito às horas extras. Agora, como ele narra que o salário não é compatível com o cargo de chefia, R$ 2.500, ele mesmo, e ele diz que não tem nenhum poder de mando e gestão. Então, o que ele deve fazer? Buscar um advogado, porque pela jornada que ele narra é extremamente extensa e ele vai ter direito, sim, a receber todas as horas extras que foram indevidamente suprimidas. Perfeito. Agora a pergunta do Josué de Sapiranga. Ele pergunta o seguinte: em abril desse ano, fui comunicado que receberia as férias de 30 dias em junho. Em junho, ao invés das férias, fui despedido sem justa causa. Tenho algum direito? Achei absurda a conduta da empresa, comenta o Josué de Sapiranga. Complicado, né? Pois é. O que acontece? Em todas as relações, não só as relações de trabalho, a gente tem que manter o princípio da boa-fé, né? Ou seja, as partes têm que usarem sempre da boa-fé, né? Quando uma empresa comunica ao empregado que ele vai receber férias, há todo um preparativo, tanto da família, de lazer, de econômico, né? Porque as férias vai trazer uma remuneração maior. Verdade. Né? Então, se a empresa
sem maiores explicações, posteriormente não dá as férias, ainda despede esse trabalhador sem justa causa, como aconteceu nesse caso que ele narra, ele vai ter direito a ser indenizado por danos morais. Ele sofreu um dano moral porque a empresa não adotou o princípio da boa-fé que deve permear todas as relações. Então ele deve também buscar seus direitos através de um advogado e ingressar com uma ação de indenização por danos morais. Aliás, essa prática é meio comum, né? De dar as férias ali e aí chega na hora lá, vira demissão. Exatamente. Um filme de terror. Exatamente, porque o empregado está preparado para as férias, para receber uma remuneração maior e é simplesmente despedido sem maiores justificativas, né? Tá certo. A próxima pergunta agora, doutor José Otávio Crespo, é na tela, aqui para o pessoal acompanhar também, do Jader Silveira, de Santa Maria, região central do estado. Sou técnico de elevador, fico de sobreaviso de 48 horas toda semana, tendo a obrigação de ficar em casa, aguardando possível chamado, né? E só recebo 1/3 da hora extra. A gente já falou sobre isso. Já falamos. Isso é correto, esse tal de sobreaviso? Não, o sobreaviso ele é correto, Tá. está previsto, né? É quando o empregado fica em casa, ele não pode se deslocar, sair com a família, por quê? Porque ele pode ser chamado e ter que atender esse chamado, ou se deslocar até a empresa, ou um cliente da empresa. O que tem errado ali? É que não existe sobreaviso de 48 horas, né? O sobreaviso ele é no máximo de 24 horas, é o que a lei fala. Porque quando o empregado está de sobreaviso, ele só vai receber 1/3 do valor da hora normal dele. Que é o que estava escrito Que ali. é o que estava ali. Tá. Só 48 horas de sobreaviso não existe. Então, o que acontece? Ele está tendo prejuízo, no mínimo, em 24 horas. Sim. Porque ele pode ficar em sobreaviso de 24 horas, mas o restante das outras horas, que é das outras 24, ele tem que receber como hora normal. Porque não existe sobreaviso de perfeito. 48 horas. Perfeito. O sobreaviso previsto na CLT é de 24 horas. Simples assim. É muito claro. Perfeito. A Amanda Jardim, de Sentinela do Sul, vamos botar na tela aqui, pergunta o seguinte: sou funcionária PJ e estou grávida. Tenho direito à estabilidade? Olha, essa pergunta ela é sintomática do problema que nós vivemos hoje. Pois né? é, a pejotização. O que acontece? Né? Juridicamente, eu estou falando, não vou falar faticamente. Vamos lá. Juridicamente, existe empregado PJ? Óbvio que não. Não, né? O empregado, o que é o empregado? Cumpre horário, pessoalidade, ou seja, não posso mandar outro no meu lugar. Tem todos os requisitos da relação de emprego. Já o PJ, o que é? É aquele que se empresa? Uma empresa. Ele vai dizer, olha, hoje eu não vou, mas vou mandar qualquer outra pessoa. Isso é o PJ. Sim. Não existe na nossa legislação empregado PJ. Isso se chama fraude trabalhista. É para burlar. É para burlar a legislação. O que se fala? Não vou pagar os direitos trabalhistas, vou pagar como se fosse empregado. Tu vai abrir um CNPJ, tu vai emitir notas fiscais, mas o que acontece isso? Isso aí causa um prejuízo para o trabalhador e para a sociedade em geral. Por quê? Porque a empresa está arrecadando muito menos impostos do que deveria. Sim, e na prática o sujeito funciona que nem um funcionário. Ele é um empregado, todos os requisitos do empregado, mas está como se fosse um PJ, uma pessoa jurídica, né? Então, isso é uma fraude trabalhista, não existe empregado PJ. E, óbvio, se ela é uma empregada, por mais que ela tenha aberto um CNPJ, emita notas fiscais, ela vai poder discutir na justiça, requerer a nulidade desse contrato através de uma pessoa jurídica e buscar o vínculo de emprego. E aí poder ter a... E poder ter a estabilidade, mas através de um processo judicial. Só lembrando que nós já falamos recentemente aqui no programa que hoje todas as ações sobre pessoa jurídica e fraude estão suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Mas é bom trazer o doutor José Otávio Crespo para manter essa atualização, que o direito é assim, né? A gente fala... É que a gente não pode confundir os conceitos, nós temos conceitos muito claros. O que é empregado e o que é o trabalho através de uma pessoa jurídica. E hoje as pessoas estão... Misturando tudo. Está tudo completamente... Não tem assim... O empregado, não adianta eu quero ser uma pessoa jurídica. Isso, pedir eu quero ser uma pessoa jurídica, mas eu vou ter que cumprir horário, só eu posso fazer esse trabalho, vou ter pessoalidade, onerosidade. Não é, ele é um empregado. Né? A legislação trabalhista, como regra, independe da tua vontade, da minha vontade. Se os requisitos de uma relação de emprego estiverem presentes, é uma relação de emprego. Ninguém tem o poder de dizer que não é uma relação. Que tem toda a relação, exatamente. Mas não é. Essa é a questão. A gente já falou sobre isso várias vezes, esse conceito é interessante deixar bem claro isso, né? Vamos adiante. A gente tem a próxima também aqui no telão, essa aqui é do Fernando de Sapucaia, que diz o seguinte: fui contratado como vendedor em contrato de experiência por 90 dias. Passados 15 dias, fui internado em razão do vício em drogas. Fiquei 60 dias afastado no INSS.
Quando do retorno, no mesmo dia, fui despedido. Tenho direitos? Esse é o problema, é aquele caso que eu falo da dispensa discriminatória, né? Ele não tem estabilidade, porque ele não é uma doença do trabalho. O vício não tem relação com regra causado pelo trabalho. Então não teria nenhuma questão de estabilidade. Mas aí nós temos a questão da figura da dispensa discriminatória. O que é a dispensa discriminatória? Todo trabalhador tem uma doença grave, estigmatizante, né? Vai se presumir, vamos supor, ele ficou no INSS, a empresa tinha consciência da doença dele, sabia, os atestados tinham CID, ou seja, sabe que ele tem problema com drogadição, ficou afastado 60 dias. Quando ele volta e a empresa despede ele, o que vai se presumir? A empresa quis se livrar do empregado doente. Preconceito. Então isso é um preconceito e uma dispensa discriminatória. Então ele deve também buscar um advogado para analisar a situação dele, se foi ou não uma dispensa discriminatória. Se foi uma dispensa discriminatória, ele vai ter uma série de indenizações para serem recebidas, né? E também do outro lado, a empresa tem que ter sempre muito cuidado. Se tem um empregado doente, com doenças graves e que causam estigma, que são várias, né? Portadores do vírus HIV, tuberculose, drogadição, problema de alcoolismo, são doenças graves e que geram estigma. Então a empresa, para despedir um funcionário desse, tem que ter muito cuidado, sob pena de possivelmente depois ser responsabilizado. Aliás, doutor Zé Otávio Crespo, quebrando um pouco aqui o protocolo, tem uma outra questão que eu lembrei agora de uma norma NR. As NRs, normas regulamentadoras. Que aí é sobre a questão do ambiente emocional, né? É que as normas, as NRs, elas regulam uma série de o que é insalubridade, o que é periculosidade. Sim. Agora tem a questão psicossocial, né, que ainda não entrou em vigor ainda. Que é mais subjetiva. Exatamente. Né? Vai ter toda tem uma normativa. Toda a NR regula o que está previsto em lei. Então ela traz ali as regulamentações da insalubridade, da periculosidade, de questão de ruído, o que não é ruído. Tudo isso vem através das NR, são as normas regulamentadoras. E essa do emocional é o ano que vem que entra em vigor. Exatamente, está uma discussão quando vai entrar, quando entra, mas a princípio vai ser para o ano que vem que vai entrar em vigor. Maravilha. Por isso que a gente traz o doutor Zé Otávio Crespo aqui para ficar por dentro, né? Para a gente entender as situações, diferentes situações. Tem uma outra pergunta aqui também, vamos botar na nossa tela aqui, do Leonardo Pereira de Esteio. Sou técnico de enfermagem, trabalho no bloco cirúrgico onde há aparelho de raio-x móvel. Fico exposto diariamente à radiação. Tenho direito à periculosidade? Não tem direito à periculosidade. Mas os dentistas acontecem. Não, o que acontece? Nós temos que... Ali ele fala do raio-x móvel, né? Qual é o entendimento? Raio-x móvel, só quem tem direito à periculosidade é o operador deste raio-x. Né? É o técnico de radiologia que vai operar o raio-x móvel. Nós não estamos falando de aparelhos de raio-x fixo. Que aí sim, todos aqueles que ficam... Agora nós estamos, exato, agora nós estamos falando do raio-x móvel. Esse do raio-x móvel, só o operador. Ele é um técnico de enfermagem, ele deve ficar junto nas cirurgias, alguma coisa nesse sentido. Ele não vai ter direito à periculosidade porque ele não opera. Da onde que eu tiro isso? Também é um precedente do Tribunal Superior do Trabalho que decidiu. Como haviam muitas decisões conflitantes, decidiu. Operador de raio-x móvel, aliás, só o trabalhador que opera tem direito à periculosidade. Os demais que ficam expostos à radiação não, porque seria uma radiação menor em função de ser um raio-x móvel, tamanho do aparelho, etc. Perfeito. Interessante também comentar que às vezes o pessoal acha que tem seus direitos ou não. O doutor Zé Otávio já falou, não tem vergonha, né? Às vezes não tem. Exatamente. Mas tem a dúvida, às vezes não tem. Não é, eu estou sempre a favor do trabalho. Não é. Ou a favor aqui a gente é realista, né? Eu não sou a favor de A nem B, eu falo a realidade, né? O que é a parte técnica. Exatamente. Muito obrigado. Doutor Zé Otávio Crespo, por favor, redes sociais. Crespo Advogados, Instagram Crespo Advogados. Procura, manda um direct lá, qualquer dúvida, Exatamente, por favor. Obrigado sempre pela participação, doutor Zé Otávio. Eu que agradeço. Bom final de semana.